Boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar nosso penúltimo painel do dia sobre a competição de Direito, Tecnologia e Arbitragem, a Coditec Multi, para falar um pouquinho sobre a Coditec, mas também trazer alguns spoilers de debates que a gente pretende ter para o ano de 2026. Junto comigo está a Fernanda Nemer, que é a co-coordenadora comigo da competição. A ideia é trazer um pouquinho para vocês sobre a competição e trazer também um pouco dos debates que a gente pretende ter no caso, que vai ser lançado, inclusive, na próxima semana já. Fernanda, se você quiser falar um pouquinho sobre como a gente começou, né? Acho que é interessante a gente dar um pouquinho do panorama de quais foram, né? As ideias que a gente teve lá atrás, em 2022, para lançar a competição em 23, e como isso vem se encaixando, né, com os debates. Eu acho que uma coisa muito interessante da Coditec é que, com uma grande felicidade de coincidências, nos 3 anos que a gente as 3 edições que a gente já teve, pelo menos um dos debates que a gente colocou na competição se tornou uma realidade, né? Então a gente discutiu questão de reconhecimento facial em espaços privados de acesso público, que se tornou uma super questão. Discutimos a questão de discovery, de uma etapa de discovery, que se tornou também uma questão em arbitragem. Então, acho que falar um pouquinho sobre o que trouxe a competição, o que fez a competição existir e um pouco dessa ideia de vanguarda das discussões que a gente tem tido. Bom, primeiro, boa tarde. Acho que super interessante assim esse ponto. A competição ela surgiu de uma ideia do Bernardo me procurou, né, para falar um pouquinho que ele e o professor Juliano estavam pensando em fazer uma competição que falasse de direito e tecnologia, mas que eles queriam vincular isso com a arbitragem, um pouco na ideia de que o mercado da arbitragem ele conhece muito bem os MUTs, né? Então, conhece muito bem as competições, enfim, é uma coisa que cresceu muito no mercado de arbitragem nos últimos 10 anos. É, e é muito interessante conseguir, acho que, unir essas duas áreas. Primeiro, acho que tem uma ideia acadêmica por trás, né, de que as competições são, e a gente sabe porque a gente participou de muitas, as competições são uma forma muito boa e muito única de aprendizado, assim. Então, para que os estudantes e profissionais recém-formados, no caso da Coditec, consigam realmente aprender temas que talvez eles não tivessem essa oportunidade na faculdade. Aí acho que quando a gente fala tanto de direito e tecnologia quanto de arbitragem, são áreas que, apesar de serem muito relevantes e muito atuais, elas não são parte tradicionalmente dos currículos jurídicos no Brasil. A arbitragem, claro, ela é mais parte dos currículos hoje do que ela era 10 anos atrás, por exemplo, mas ainda assim a grande maioria das faculdades não tem aulas, pelo menos não tem aulas obrigatórias de arbitragem, muitas vezes nem optativas, e quando o tema é mencionado, ele é mencionado como um tópico de uma aula de processo, né? Você não vai se aprofundar exatamente no tema, mas sim muito mais no conceito dos mecanismos alternativos. E a mesma coisa quando a gente fala de tecnologia. Então, claro, você vai ter temas relacionados ao direito e tecnologia que vão acabar entrando dentro de outras matérias que já existem no currículo. Hoje é quase impossível você ir em qualquer lugar sem alguém falar de inteligência artificial, mas você não tem um estudo propriamente ali desses temas. E acho que tem uma parte também que é super interessante, que é quando você fala de direito e tecnologia, isso é uma coisa que a gente pensa muito quando a gente fala no caso, você precisa falar não só de direito, mas você precisa falar de tecnologia. E eu acho que a competição acaba sendo uma oportunidade para os alunos também se aprofundarem um pouco mais nessa parte técnica. Eu sei que eu, particularmente nos últimos quase 4 anos, eu aprendi muito sobre a parte técnica mesmo que tem por trás das discussões de direito e tecnologia, e tenho certeza que os alunos, os árbitros, enfim, que participam da competição também.
E aí acho que tem um outro elemento, um outro aspecto de por que unir a arbitragem com a tecnologia na hora de pensar o multi, que é não só a questão prática de que, claro, o mercado da arbitragem está bem preparado para receber as competições, mas também uma questão da própria forma como o Instituto da Arbitragem consegue auxiliar o mercado da tecnologia, o mercado, as pessoas que trabalham, que estudam direito e tecnologia, que no final das contas a arbitragem é justamente um ambiente em que você consegue ter pessoas muito especializadas e muito técnicas julgando o seu caso. O que para disputas que acabam envolvendo assuntos técnicos super complexos, pode ser uma vantagem muito grande para as partes. Então, a gente vê que cada vez mais, eu acho, você vai ter essas disputas de tecnologia, disputas complexas, enfim, sendo levadas à arbitragem, porque você consegue ter uma especialidade maior e muitas vezes também, acho que, enfim, se fala muito de confidencialidade quando se fala de arbitragem, porque, claro, dependendo do setor, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que quando você fala de tecnologia, que você pode ter que abrir, às vezes, como que funciona o treinamento da sua inteligência artificial, como que foi desenvolvida uma certa ferramenta, esse tipo de atividade, de questão, enfim, eu acho que ele acaba sendo, muitas vezes as empresas gostam da ideia de que isso vá ser discutido numa arbitragem, para que essas informações não sejam publicizadas, né? A gente sabe que, claro, você tem as hipóteses de segredo de justiça, enfim, mas assim. Cada vez mais restrita, né, a aplicação de segredo de justiça no judiciário, então acho que também é uma vantagem. Então, acho que foi pensando um pouco nessas intersecções e no fato de que esses temas são muito úteis para os alunos, mas também de que é uma intersecção que ela é muito útil para o mercado, nós acho que veio um pouco daí a nossa ideia, minha e do Bernardo, de pensar na competição como algo que unisse os dois temas. E aí acho que, antes de eu passar de volta para o Bernardo, acho que uma coisa que eu queria comentar também é que, desde a audição do ano passado, a gente vai falar um pouquinho do tema desse ano também, mas a gente trouxe a mesma coisa, que acho que nos 2 primeiros anos a gente trouxe temas de arbitragem e temas de tecnologia, e no caso do ano passado barra esse ano, né? E agora no caso enfim, da terceira edição e agora no caso da quarta edição, a gente tem trazido também temas de tecnologia aplicada à arbitragem. Então, discussões realmente de como essas discussões das novas tecnologias têm sido discutidas no âmbito processual da arbitragem. Então, acho que isso é um ponto super interessante também, que acaba virando uma grande discussão, né? O hot topic da arbitragem hoje, com certeza, é a IA, e acho que a gente conseguiu se adiantar um pouco, como o B comentou, a essa discussão, assim. Quando a gente teve essa ideia, né, acho que era realmente para casar esses dois interesses e pensar justamente em quão específicos são os conhecimentos que a gente precisa para discutir inteligência artificial, né? Quem trabalha na área de tecnologia sabe que até questões que são consideradas simples, né? Então, sobre dados de conexão, IP, etc., são questões que já são difíceis, muitas vezes, não com qualquer juiz, mas muitas vezes são difíceis de lidar no judiciário. Então, pensar em lidar com questões de inteligência artificial nesse âmbito não parecia desde já o que seria o melhor caminho. Então, acho que é um pouco por aí que a gente tem querido discutir as questões. E acho que o que a Fernanda trouxe sobre a inteligência artificial também ter começado a permear a arbitragem é um ponto que chama bastante atenção, né? A gente comentou ontem, né, no painel sobre inteligência artificial e arbitragem especificamente, sobre orientações do CCBC, sobre como algumas outras câmaras ao redor do mundo têm, né, feito algumas orientações nesse sentido, sobre disclosure, sobre como, né, as partes podem ou não utilizar a inteligência artificial. Então, acho que isso é uma questão super interessante. Outro ponto que acho que é muito, muito relevante é a gente entender que
tecnologias que são muito novas, elas não necessariamente vão estar, né, completamente reguladas, né? Não quer dizer que a inteligência artificial vive num vácuo regulatório, mas a gente sabe que estamos discutindo aí PL de IA no Brasil, AIX é recente, então muitas vezes as relações entre empresas se dão em uma certa zona cinzenta, né? E acho que isso é um pouco do que a gente tem interesse por explorar, porque o que acontece é que basicamente as relações não vão deixar de acontecer, né? A gente não vai deixar de ter desenvolvimento de inteligência artificial, a gente não vai deixar de ter parcerias entre empresas, mas isso vai acontecer por algum tempo num vácuo regulatório, né? Não completamente vazio, então num vácuo per se, mas num âmbito em que não necessariamente a gente tem todas as regras ali super estabelecidas. Inclusive, né, a gente pensa sobre treinamento de IA, todas as questões que já foram levantadas sobre treinamento de IA, é, que não necessariamente estão aí resolvidas, né? Então, acho que é um pouco nesse caminho que a Coditech gosta de ir, é um pouco nesse caminho que a gente tem interesse em discutir essas questões. E aí, Fê, se você puder falar um pouquinho sobre como, né, acho que a gente falou um pouco sobre isso ontem no evento de arbitragem, mas eu acho que ele também é muito pertinente, né, para as discussões da Coditech, porque no final das contas é um pouco a proposta, né, a gente discutir essa fronteira. Então, se você puder falar um pouquinho sobre como a tecnologia vem sendo utilizada e quais são as limitações, né, que a gente vê em relação a isso. Acho que disclosure é um ponto super hot topic, mas se você puder trazer um pouquinho também de outros pontos, acho que seria super interessante. Com certeza. Eu acho que isso é um ponto super legal, assim, porque acho que quando a gente fala de IA e arbitragem, né, você tem dois ângulos, duas formas como você pode olhar para essa questão. Você vai ter a IA como objeto da disputa na arbitragem, então, um tribunal que está tendo uma discussão que envolve enfim, uma questão relacionada à inteligência artificial, então, seja o desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência que usa inteligência artificial, seja as consequências disso. Acho que quando a gente entrar um pouquinho também nessa parte mais técnica, vocês vão ver, por exemplo, o caso da Coditech Terceiro não é exatamente uma discussão do desenvolvimento de uma ferramenta de IA, mas sim as consequências que isso pode ter em outras relações jurídicas. É, mas quando a gente fala também de AI arbitragem, a gente também fala de processo, né, de procedimento. Então, acho que a arbitragem ela tem uma particularidade, porque como você vai ter ali, a arbitragem é um processo, né? Então, na forma, você tem, claro, a lei de arbitragem, mas acho que é uma coisa que a gente comentou ontem, um pouco no painel específico sobre isso, mas que a arbitragem ela tem uma particularidade que você não vai ter uma regulamentação pré-determinada de como o procedimento funciona. Então, diferente do processo judicial comum, né, que você tem a regulamentação detalhada no Código de Processo Civil, de como cada etapa do procedimento vai acontecer, quais são as regras, quais são os prazos, como que isso funciona, enfim. E você tem hoje alguma flexibilidade, mas não muita, de como você pode lidar com isso, e uma flexibilidade que a gente sabe que na prática é muito rara. Então, assim, um negócio jurídico processual é uma coisa muito rara de acontecer. Na arbitragem, você tem o caminho inverso, né? Que, na verdade, você tem a lei de arbitragem, você tem os regulamentos das câmaras, mas qualquer pessoa que já viu um regulamento de uma câmara, e aí na Coditech a gente aplica o regulamento da CBC especificamente, mas isso vale para qualquer regulamento, porque é uma questão de técnica mesmo, não é uma questão de muito escolha da Câmara, mas sim da técnica que o mercado adota, que é que os regulamentos eles são amplos. Então, claro, você tem algumas regras base ali para você garantir o devido processo legal, você garantir a qualidade do procedimento, o que é importante para a Câmara como business, né? Que você saiba que os procedimentos vão ser bem administrados e que eles vão seguir ali uma base, mas via de regra, numa arbitragem, as partes podem alterar o que elas quiserem, e assim também pode o tribunal arbitral. Então, acho que isso acaba abrindo um espaço maior para você ter certas discussões sobre a relação da inteligência artificial na arbitragem, seja porque você não vai depender necessariamente de uma regulamentação por lei,
como seria mais próximo ali num processo judicial, seja porque as partes têm uma margem de criatividade maior. E aí acho que quanto mais criatividade, mais espaço você abre para esse tipo de discussão. No caso da terceira Coditec, a gente falou do disclosure, né, do uso de inteligência artificial, que acho que hoje é de fato, um hot topic bastante relevante, inclusive é o principal objeto da orientação administrativa do CANSS-CBC sobre o uso de inteligência artificial. E aí, como o Bernardo bem colocou, a gente adiantou um pouco a discussão, assim, admito que quando a gente decidiu que esse seria o tema da terceira Coditec, a gente teve um pouco de receio até de escolher esse tema, porque era um assunto que tinha pouco material, tanto que para conseguir justificar algumas partes do tema, a gente teve que inventar um acórdão. Então, a gente inventou uma decisão judicial anulando uma sentença arbitral fictícia para conseguir um pouco justificar os receios das partes, enfim, no caso, porque realmente é uma questão que ela ainda está muito incipiente, né, na discussão. E aí, claro, existe uma discussão do disclosure pelo árbitro, do uso da inteligência artificial pelo árbitro, que, como eu comentei ontem, ela acaba em alguns pontos sendo parecida com a discussão que a gente tem sobre o secretário do Tribunal Arbitral, que foi o tema da primeira Coditec. Então, o que a gente quis fazer no caso da terceira edição foi, ao invés de tratar da inteligência, do disclosure de inteligência artificial pelo tribunal, tratar do disclosure no uso pelas partes e pelos advogados. E aí, especialmente, como esse receio se dá num caso em que o objeto do mérito da discussão é justamente uma falha ali, um problema no uso de uma IA generativa. Então, se você já está acusando a parte contrária de ter usado a IA generativa, naquele caso, para alterar a sua imagem sem o seu consentimento, enfim, criar ali um vídeo que parecia ser você, mas não é, como que você pode confiar que a sua contraparte no processo não vai usar de uma ferramenta parecida, por exemplo, às vezes até para chegar num ponto de falsificar uma prova, enfim. E aí a gente entra na consideração de confidencialidade, que acho que a gente falou bastante ontem, não vou me repetir, mas que é super relevante. Mas acho que existem, sim, outros pontos de uso de inteligência artificial em arbitragem, e aí eu vou dar um spoiler muito breve do caso desse ano, não vou contar os detalhes do caso, por mais que a gente saiba que tem gente que está nos assistindo que adoraria que a gente contasse o caso inteiro, mas a gente vai entrar um pouquinho ali numa discussão do uso de inteligência artificial na produção de provas nos procedimentos arbitrais. Então, acho que isso é uma discussão que ela também ainda está incipiente, mas ela com certeza se torna uma discussão cada vez mais relevante, que é com o crescimento e o maior desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial, e aí acho que aí, especialmente as ferramentas de IA generativa, né? Mas você também pode tratar disso em outros âmbitos de aplicação da inteligência artificial, como que isso pode auxiliar as partes na produção de provas, e até que ponto isso é ou não um problema que precisa ser regulado. Porque, por um lado, claro, se eu vou usar internamente no escritório, enfim, ao invés de analisar os documentos eu mesma, eu vou colocar os documentos para serem analisados pelo Gemini e ver a resposta que ele me dá e não vou conferir, teoricamente, esse é um problema de responsabilidade do advogado que optou por fazer isso, porque você está prejudicando o seu próprio cliente e o seu caso. E aí você pode ter uma discussão se você poderia responsabilizar esse advogado por, enfim, uma prática, pela prática dele, responsabilizar perante a OAB e tudo mais, mas, claro, para fins do procedimento arbitral, um mau uso pelo advogado que prejudica apenas a própria parte que ele está representando não é o escopo de atuação dos árbitros. Mas você começa a ter um problema quando você quer usar isso numa escala maior. Então, por exemplo, isso tem sido uma discussão nos Estados Unidos, né? Quando você fala de discovery, e aí, no caso da terceira edição, a gente falou um pouco da forma como a produção de provas vem sendo realizada em arbitragem, então que você tem muitas vezes a determinação de fases de exibição de documentos, e se discute muito hoje na arbitragem como as ferramentas de inteligência artificial conseguiriam ajudar nesses processos, para vocês entenderem que, assim, muitas vezes você vai ter
milhares de documentos, dezenas de milhares de documentos, centenas de milhares de documentos, assim, você tem realmente uma quantidade muito grande de informação que precisa ser analisada. E aí você tem uma discussão que, assim, por um lado, você pode falar, mas a inteligência artificial pode ser menos precisa que um advogado que esteja analisando. Por outro lado, pode ser que, dependendo da quantidade de documentos e dependendo da acurácia da IA, ela pode ser mais precisa do que um advogado que esteja analisando. Talvez ela não perca uma informação que você perderia se você está olhando manualmente é, centenas de documentos no mesmo dia. Então, existem hoje ferramentas que já agregam um pouco inteligência artificial nessas ferramentas de análise de documentos, de separação de documentos, mas isso tem sido cada vez mais desenvolvido. E aí você entra na discussão de que você poderia levar isso para outros pontos. Então, se você poderia substituir um perito por uma ferramenta de inteligência artificial, uma auditoria, um outro tipo de trabalho ali, que na teoria ele poderia ser feito por uma ferramenta de inteligência artificial, talvez com um custo muito menor do que se você precisasse de um perito, um tempo com certeza muito menor. É claro que o tempo que uma ferramenta de IA generativa leva para produzir um laudo pericial é muito menor do que um tempo que um perito leva para produzir um laudo pericial. Por outro lado, será que é interessante para as partes, para o tribunal? Assim, o tribunal às vezes já tem receio de confiar no laudo do perito. Ele vai confiar no laudo do perito que nem é um perito. Então, assim, tem essas considerações, claro, de confidencialidade, então, do quanto essas ferramentas podem garantir. Então, assim, se você for usar essa ferramenta, você tem que ter uma garantia que ela não vai essa informação que você está ali usando para alimentar a ferramenta, ela não pode ser usada para um treinamento, porque senão você pode estar quebrando a confidencialidade. Porque assim, quanto tempo, e assim, como seria feito, de novo, entra um pouco na discussão que a gente estava ontem, né? Como que é feito o treinamento dessas ferramentas a ponto de você poder garantir que elas tenham uma acurácia que seja suficiente para que um tribunal possa confiar no resultado dessa análise. Por outro lado, quando você entra em questões que às vezes elas são menos jurídicas, você precisa fazer uma análise que é uma análise de como um sistema foi desenvolvido, uma análise de um código-fonte de um site, de uma plataforma, enfim, você pode ter certas circunstâncias que às vezes a análise que precisa ser feita, ela é uma análise que poderia ser feita por uma ferramenta de inteligência artificial, talvez já com as ferramentas que a gente tem hoje e o quanto isso seria bem-vindo ou não. E aí acho que tem um outro elemento aqui, que por um lado, você tem uma discussão, claro, se a IA quebraria a sua confidencialidade, mas por outro lado, na teoria, se você tem uma ferramenta de inteligência artificial suficientemente boa para fazer esse trabalho, isso impede que você tenha que, o seu cliente, né, tenha que abrir informações que podem ser sensíveis, seja para a parte contrária, seja para um perito, seja para o próprio tribunal arbitral. Por outro lado, você vai confiar que uma informação que ninguém mais olhou, assim, a IA vai ser a única que vai olhar esses dados, você não tem como conferir que essa análise está correta, né? É diferente, enfim, se você faz uma pergunta para o ChatGPT e você pede para ele, a gente comentou isso ontem, você pede para ele qual é a fonte da informação que ele te deu, se ele te der uma fonte de informação que você acha que é muito ruim, você desconsidera. Se você não tem como fazer essa checagem de qual foi ali a informação que foi fornecida e de como essa análise foi feita, enfim, se você entra ali quase num black box ali da informação, enfim, que você não sabe como a IA chegou nessa conclusão, você nem sabe aí, nesse caso, qual foi a informação que entrou, então nem que você sabe o que entrou e o que saiu, você só sabe o que saiu. Se isso é bom o suficiente para um procedimento e se isso permite que os deveres de devido processo legal, contraditório, enfim, sejam garantidos, ou se um tribunal adotar uma ferramenta como essa, por exemplo, poderia acabar levando a uma anulação da sentença arbitral, por exemplo, violação ao contraditório. Se uma das partes for contra e falar, olha, eu não pude exercer o meu contraditório porque eu não tinha como impugnar esse laudo que foi feito por uma ferramenta de inteligência artificial, porque eu não tinha, meu assistente técnico não podia analisar os documentos que a IA usou para chegar na conclusão dela. Isso respeita o princípio do contraditório? Não sei, acho que depende das circunstâncias, acho que são pontos que a gente precisa estudar, e que talvez algumas pessoas venham a estudar nos próximos meses, talvez assim, entre semana que vem e fevereiro.
questão da confidencialidade é óbvio, uma questão super importante para a parte arbitral, mas quando a gente pensa em tecnologia, também é uma preocupação quando a gente está falando de uso de inteligências artificiais generativas, principalmente, né? Mas toda a questão de como que o treinamento é feito, né? A gente até discutiu um pouco sobre quando eu, por exemplo, quando eu vou fazer o fine tuning, né, quando eu vou ajustar uma ferramenta de IA para um objetivo específico, eu preciso de normalmente um grande volume de informações, né? Então, por exemplo, como eu faço isso para uma questão de arbitragem, considerando que são documentos que são confidenciais, né? Que algumas partes liberam para publicação, mas esses documentos são redatados, né? Existe toda uma preocupação com o que volta, né? Tipo, até que ponto as informações que são utilizadas para treinamento podem ou não voltar como outputs. Então, acho que para descer um pouquinho, né, não muito, mas para descer um pouquinho na parte técnica, quando a gente tem um treinamento dessas informações de uma ferramenta, normalmente o que a gente faz são a decomposição dessa ferramenta, né? O Juliano até falou um pouco sobre isso para imagens, por exemplo. Quando eu faço o reconhecimento de uma imagem, de uma pintura, o que eu faço são vetores de diferença, né? Então eu vou ter ali uma indicação de que daqui está indo do claro para o escuro, está indo do vermelho para o azul, de uma saturação menor para uma saturação maior, e isso são reconhecimentos de padrão que eventualmente podem ou não ser traduzidos no output depois, né? Então acho que uma das grandes preocupações que a própria arbitragem tem com essas questões é qual a possibilidade de uma informação que eu estou colocando ali para o treinamento sair do outro lado, né? Então a minha sentença que está anonimizada, ou então que eu não anonimizo, mas coloco para ser treinada, para utilizar como treinamento, né? Desde que não sirva para outras coisas, até que ponto isso vai ou não surgir como um output, né? Então, acho que tem muitas dessas questões ainda para serem discutidas. Acho que a parte técnica aqui é super relevante, né? Realmente entender que a gente falou sobre isso é, na parte de autoral especificamente, mas acho que isso vale basicamente para qualquer informação que a gente tenha preocupação de proteção, até que ponto essas informações elas estão ali dentro, né, dessa inteligência artificial. A decomposição de vetores ela é suficiente para descaracterizar isso como uma obra, né, que era a discussão que a gente estava tendo, e descaracterizando isso como uma obra, existe ainda uma proteção legal em relação a isso? Acho que essas são questões que estão surgindo, né? A gente está discutindo isso hoje no PLGA no Brasil, né? A gente teve comissão para discutir a questão de autoral, mas que está com essa lógica subjacente, né? Essa lógica de até que ponto as coisas que são imputadas na IA devem ser tratadas como um insumo, ou devem ser tratadas como obras, ou devem ser tratadas como um corpus em si, e até que ponto, a partir do momento que isso está decomposto e está aprendido pela inteligência artificial, isso não se torna alguma outra coisa, né? Então a gente tem muitas discussões perpassando esse tópico, e aí, de novo, né? Eu acho que eu não consigo repisar o quão importante é para a regulação no direito enxergar as questões técnicas no detalhe, né? Realmente entender como que essas coisas funcionam, porque a gente evita erros de antropoformização, de considerar a inteligência artificial como um ser humano que ela não é, né? Ela é uma máquina, ela segue processos, ela segue um código, ou enfim, né? Ela tem uma parte técnica aqui muito relevante que não necessariamente se traduz nas palavras que a gente usa para caracterizar ela, né, no nosso dia a dia. Então, acho que isso também é um ponto super importante. E acho que só para a gente fazer assim, isso é para complementar, acho que até um ponto que a gente comentou um pouco ontem, né, no painel de arbitragem, mas que assim, ainda mais
quanto mais vai setorial você vai para a discussão, menos conhecimento técnico a gente tem, né? Então, eu comentei agora há pouco que eu aprendi muito sobre a parte técnica coordenando a Coditec, justamente porque, assim, muito sincera, quando o Bernardo me chamou para participar do projeto, eu falei para ele, eu falei assim, olha, mas B, eu realmente não entendo nada. E aí eu fico pensando que assim, hoje, claro, eu aprendi muito, assim como o Bernardo aprendeu muita arbitragem ao longo dos últimos anos, mas é um processo muito difícil e acho que a gente começa quando você começa a estudar esse assunto, você começa a realmente perceber o quão importante é você ter pessoas que tenham conhecimento técnico na mesa de discussão, né? Porque a partir do momento em que você está falando muito no jurídico, mas às vezes a gente até comentou isso ontem, que a gente fala, disclosure de IA, tá bom, mas qual IA? Nessa frase, assim, você falar IA não significa muita coisa, na verdade. Você pode ter ferramentas que são completamente diferentes umas das outras e, consequentemente, que têm riscos completamente diferentes. Então, assim, a gente fala de, mas a IA vai cuspir ali a minha informação, enfim, o output que vem. Bom, depende. Tem IAs que seria impossível que a ferramenta fizesse isso. Tem ferramentas que essa discussão não vale para aquilo. E aí, quando você faz uma ideia que ela é genérica, de eu tenho que revelar, por exemplo, o uso de qualquer inteligência artificial. Isso está sendo atécnico, né? Porque você está partindo da ideia de regular uma coisa que muitas vezes você nem está regulando quando você fala isso, porque você está regulando ferramentas que às vezes nem geram o risco que você quer evitar. Então, acho que isso é super importante, assim, e acho que é muito importante, já que a gente está falando de Coditec, né? É super importante como uma dica para os participantes, enfim, que é claro, a gente não espera que ninguém se torne especialista em inteligência artificial entre agora e fevereiro, mas para quem pretende participar da competição, acho que é super interessante que vocês realmente vão atrás de entender a parte técnica que existe por trás das discussões, porque acho que isso é o time que consegue pegar ali, ter um conhecimento técnico por trás, consegue tratar das questões jurídicas com uma profundidade muito maior, porque aí você evita cometer esses erros que a gente comete no dia a dia, né? Isso, achar que você está falando com o chat GPT e o chat GPT é ali uma pessoinha do outro lado que está te respondendo e ele não é. Então, acho que isso é um ponto super legal. Desculpa até interromper sua linha de raciocínio, mas achei que valia a complementação. Imagina, era um tanto nesse sentido mesmo que eu tava indo. Acho até que pra gente. E aí vou desviar um pouquinho do tema, mas para pensar exemplos concretos de como a gente vê, por exemplo, a regulação de dados hoje, né? Acho que quando a gente começou a discutir sobre proteção de dados, uma coisa que sempre surgiu é tipo, as informações elas precisam poder ser deletadas, né? Quando eu dou meu consentimento a respeito de um tratamento, eu tenho o direito de revogar esse consentimento, tenho o direito de pedir que essas informações sejam excluídas. Acontece que, tecnicamente falando, eu talvez não consiga excluir essas informações. Né? O que, na verdade, eu deveria querer é que as minhas informações parassem de ser utilizadas. Né? Se eu tinha dado consentimento para o tratamento personalizado de rede social para direcionamento de conteúdo. Fiz isso e agora eu não quero mais, né? Não quero mais que o meu tratamento seja direcionado. Eu vou lá, hoje eu tenho um botãozinho, inclusive, no Instagram que me permite desativar a recomendação de conteúdo, e ele vai continuar me indicando conteúdo, mas não mais de maneira personalizada. Eu retirei meu consentimento para ele fazer isso, então ele não trata mais meus dados para fazer isso, ele me trata como um usuário genérico. O Instagram, TikTok, a plataforma que seja, tem como excluir as minhas informações que foram usadas para construir esse perfil? Muito possivelmente não, porque elas não é que elas estão guardadas numa pastinha do Bernardo e que essa pastinha vai ser retirada e vai ser deletada e vai ser excluída e acabou, né? E aí a LGPD faz essa ressalva, porque eu tenho obrigações de manutenção de informações, né? Então eu tenho que ter. Tem que manter informações, inclusive pelo próprio Marco Civil, tem que manter informações sobre como essa pessoa está utilizando a internet. Mas outra porque eu tenho redundância, né? Eu deletei essa informação aqui, eu tenho um backup. O que eu faço com isso? Né? Eu não quero mais receber
uma informação, não quero mais receber um direcionamento de conteúdo, beleza, mas eu preciso saber que você não quer mais fazer isso. Então, eu preciso também ter uma base de quem eu não devo atingir com esse direcionamento. Então, quando eu falo, por exemplo, de revogar consentimento e pedir deleção de informações, isso não é necessariamente tecnicamente tão simples quanto a nossa discussão de proteção de dados quer fazer parecer, né? E se eu for pensar em relação até à própria personalização de informações, eu nem preciso coletar do Bernardo especificamente tantas informações assim, né? Eu gero clusterização de perfis, né? Então eu, com algumas informações básicas do Bernardo, eu consigo alocar ele dentro de algumas coisas e fazer inferências a respeito do que ele provavelmente vai gostar. Posso ter erros aqui, né? Mas e eu já não estou nem mais falando de informações pessoais. Então, acho que tem muitas das discussões que elas acabam surgindo um pouco na prática, que vão mostrando pra gente que só discutir como deveria ser no direito não resolve o meu problema, né? Porque muitas vezes eu olho ali para a parte prática de como isso vai ser implementado e isso não funciona, né? Isso não tem como ser o que está escrito ali. E aí eu acabo sendo colocado numa situação um pouco complicada, que eu tenho uma norma me dizendo que eu devo fazer tal coisa, e tal coisa não dá para fazer, né? Então eu acabo muitas vezes numa encruzilhada ali de como eu vou resolver essa questão. E aí, no caso em que é absolutamente impossível de fazer, eu realmente vou estar numa situação em que eu vou estar em descumprimento dessa norma e vou esperar para ver se de alguma forma esses efeitos vão ser modulados ou não, porque vou tentar demonstrar que realmente não consigo cumprir essa obrigação, né? Que ela é absolutamente impossível. A gente tinha uma dúvida aqui. Não, porque senão a gente não te ouve. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Laís Mesquita. Bom, prazer, Fernanda, de novo, novamente. Bom, a minha questão é mais sobre, em um caso prático, como eu provaria, em uma situação real, que a outra parte utilizou IA em uma documentação ou para fazer algum, não sei, alguma petição? Como eu provo isso? Quais documentos seriam necessários eu reunir para comprovar? Excelente pergunta. Eu acho que depende das circunstâncias, assim. Eu acho que hoje até você tem, né, as IAs que vão te dizer se a pessoa usou IA, que eu acho a coisa mais Black Mirror, assim, da vida, que é isso, assim, você tem uma inteligência artificial que o professor coloca o trabalho do aluno para dizer se o aluno usou inteligência artificial para fazer o trabalho. Então, acho que, claro, você tem algumas ferramentas e cada vez se torna mais possível, mas, claro, acho que tem que tomar cuidado justamente para não cair nesses erros, né? Que é o negócio do, mas usa o travessão ali de determinada forma, quer dizer que você usou o chat GPT. Que, assim, eu fico muito triste, porque eu adoro usar ali os dashes, e eu fico assim, mas eu já usava antes, agora eu não posso mais usar porque vão falar que eu usei IA. Então, acho que, em termos de documentação, acho que, claro, isso é um grande problema, porque no final das contas, para você conseguir apresentar um pleito, anular uma sentença, ter uma discussão ali, você vai precisar ter uma comprovação contundente e, de fato, ela é difícil. Acho que os casos que a gente acaba tendo em que essa discussão surge são casos em que a questão acaba ficando um pouco mais óbvia, né? Então, por exemplo, você teve um caso no judiciário recentemente, acho que, se eu não me engano, era uma discussão trabalhista, mas agora eu não vou lembrar, mas que teve uma discussão de que ficou demonstrado que o advogado havia usado inteligência artificial porque as referências que estavam feitas na manifestação não existiam. E aí, quando ele foi confrontado sobre isso, o advogado admitiu que ele tinha usado inteligência artificial e culpou o estagiário. Na petição, assim, está escrito: o estagiário usou o chat GPT. Mas, assim, o trigger ali
foi o fato de que tinham referências inexistentes, do que é uma coisa que, enfim, muitas vezes, hoje em dia ela é muito relacionada, né? Você vê um número de acórdão que não existe, você já olha na hora e fala, aí a pessoa usou o chat GPT. Você vê outro dia a gente estava olhando um material que tinha uma regulamentação, não tinha nada a ver com esses assuntos, mas assim, tinha uma regulamentação, falava, gente, essa regulamentação, ela não existe. E aí, quando a gente foi atrás, enfim, de ver de onde tinha vindo essa informação, era porque a pessoa que apresentou esse dado para nós havia usado uma ferramenta de inteligência artificial para levantar qual era a regulamentação relevante e a IA tinha inventado uma resolução que não existe. Então, eu acho que isso acabam sendo algumas formas de você fazer isso, mas, claro, acaba sendo meio no achismo, né? Porque existe uma linha tênue ali de como você vai conseguir comprovar isso. Tem algumas outras ferramentas, às vezes tem, dependendo da circunstância, enfim, já vi algumas discussões até de metadados, de você ver como esse documento foi preparado. Acho que em alguns casos de IA generativa mesmo, então você fala assim, é um vídeo, e não, esse vídeo é fake, ele foi criado por IA. Me imagino, e acho que o Bernardo vai saber isso até melhor do que eu, mas existem algumas circunstâncias, claro, que você talvez consiga rastrear ali para saber como isso foi feito, qual que é a origem desse material. Mas é uma pergunta muito boa, porque eu acho que isso vai ser uma das grandes discussões que a gente vai ter, porque você acaba ficando uma acusação que às vezes você não tem como provar, você tem certeza ali que aquilo foi feito por inteligência artificial, mas como que você consegue efetivamente fazer essa comprovação, né? Você tem tido, acho que no âmbito acadêmico, isso tem virado uma discussão, então, que é o professor que acusa o aluno de ter usado inteligência artificial e a pessoa fala, mas eu não usei. E aí, assim, como você prova se a pessoa usou ou não? Ela pode ser incompetente ali. Você fala assim, mas essa resolução está errada. Bom, mas a pessoa pode ter inventado ela mesma, teoricamente. Claro, acho que tem algumas coisas que elas ficam com muita cara de inteligência artificial, mas é uma comprovação difícil mesmo. Vou fazer só algumas considerações, mas o Igor tá aqui na plateia, ele também é pesquisador no Algorithm, vai trazer umas considerações adicionais aqui. Mas uma primeira provocação que eu queria fazer, que eu acho que quando a gente fala de, usou a inteligência artificial, legal, não necessariamente isso é um problema, eu posso só estar corrigindo a estrutura da minha frase. E se ela diz o que eu quero dizer e ela tá gramaticalmente correta, né, se eu fui quem fez esse raciocínio e eu simplesmente corrigi a minha gramática ou pontuação com a inteligência artificial, não vejo grandes impactos ou problemas com isso. Então, acho que isso é uma primeira questão. Segundo, um pouco relacionado com isso, sim, eu cheguei a olhar textos meus de 2019, de 2016, em que eu uso travessão, às vezes errado, às vezes certo. E assim, acho que, claro, a gente usa proxies, né, para identificar o que pode ou não ser uma questão de inteligência artificial. Acho que os travessões ficaram muito mais comuns, algumas expressões ficaram muito mais comuns com o advento da inteligência artificial generativa, então isso é um indicativo de que ela normalmente cospe mais esse tipo de linguagem, mas não é uma questão determinística, né? Não é que porque tem travessão, então é inteligência artificial, e não é porque é inteligência artificial que necessariamente foi gerado única e exclusivamente com inteligência artificial, né? Então acho que tem essas duas camadas aqui que são importantes. Sobre detecção especificamente, e aí, Igor, por favor, você adicione o que você quiser, porque inclusive você trabalha com essa parte nos próprios projetos da Log, mas uma questão que, principalmente para quem escreve em inglês como língua estrangeira, que eles chamam de ESL, quem é English as a Second Language tem um score de probabilidade de ter escrito com inteligência artificial que é maior. Né? Então é um viés ali, inclusive linguístico, geográfico, em relação a quem fez aqueles textos, né? Então, eu não cheguei a fazer esse teste, mas tô até curioso de fazer, pegar textos que eu escrevi durante o mestrado, pré-inteligência artificial generativa, e jogar para ver score, né? O que vai voltar disso, porque existem certos padrões de linguagem que são reconhecidos como padrões não naturais e que acabam aparecendo como se inteligência artificial fossem, quando, né, esse texto é anterior
ao uso de inteligência artificial generativa de uma maneira, né, por todo mundo, assim. E aí, acho que um pouco, talvez até indo para o que eu imagino que o Igor vai falar um pouco sobre essas probabilidades. Hoje, por exemplo, quando eu penso em bots, quando eu tenho bot na internet, como que eu sei se é um bot na internet? Eu tenho um score. Eu tenho uma metodologia que é desenvolvida de indicadores de possibilidade de que aquilo seja um bot. Ele faz postagem constante a cada 5 minutos exatamente, faz postagem 24 horas por dia, o handle dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a foto vem de um stock image. Tipo, tem diferentes fatores que isoladamente não significam nada, mas que de maneira cumulativa começam a me gerar uma probabilidade de que aquilo seja um bot, né? Então, acho que esses elementos que a gente vê de uso de travessão, de referência assim, não em si significam nada, mas cumulativamente, conforme eu vou tendo mais indicadores e mais repetição disso, eu vou aumentando a minha possibilidade de que aquilo seja efetivamente, né, produto de um ou de outro. Mas, Igor, por favor, fique super à vontade para pegar a palavra, mas eu vou pedir para você descer. Primeiro, olá todo mundo tá online aí, tá vendo depois? Realmente eu queria só, realmente no caminho que você tá indo, é só porque realmente é uma pesquisa que eu tô pra publicar, sabe-se lá Deus quando eu vou ter tempo de revisar o texto disso, mas eventualmente eu vou publicar ela, que é essa questão de detectabilidade quando você olha para uma perspectiva técnica. Então, quando você sai dos artigos jurídicos e você vai para os artigos que estão estudando modelos de embedding, estão estudando fine tuning, etc. E até que fazem revisões dessas aplicações que prometem detectar IA, academicamente é meio que inquestionável que não existe uma forma de detectar real se algum texto foi feito por IA ou não. O que você detecta não é propriamente se o texto foi feito por IA ou não, é se o ser humano que usou não conseguiu usar IA para esconder que foi feito por IA. Então, na verdade, o erro da detecção, o que permite ser detectável é o próprio erro humano, não é o modelo de IA. O que eu quero dizer? Tem alguns textos que fizeram levantamento dos principais mercados, das principais ferramentas do mercado, né, que prometem detecção, até algumas bem estabelecidas, mas especificamente para fins de LLM, e fizeram alguns testes, né? Então, dentre os testes é você simplesmente colocar um pedido direto, escreva um texto para mim. Outra coisa é você pedir, escreva para mim um texto, mas escreva para mim um texto parecendo que não foi feito por IA. Aí a acurácia do modelo cai para, tipo, dos modelos que tentam detectar, cai para, tipo, 70%. Aí se você escreve um texto, por exemplo, você chega no ChatGPT e fala assim, escreva para mim um prompt que reescreve textos parecendo que não foi IA. Aí você pega esse texto e passa num segundo prompt falando, agora faça parecer mais ainda que não parece IA. A acurácia cai para, tipo, 30%. O que detecta geralmente, o que permite detecção é a falta de habilidade humana, na verdade. É a falta de habilidade do agente, não é o modelo em si. Eu acho que, e aí vem uma discussão rápida só, pessoalmente, eu acho que o caminho que talvez seja útil levar a conversa, e aí é mais provocação, não sei se faz sentido ou não, é totalmente pensamentos da vida, é se sequer faz sentido a gente se preocupar com esse tipo de pergunta. Faz sentido a gente querer descobrir se um texto foi feito por IA ou não? Qual valor a gente está querendo proteger com isso? E para proteger esse valor, seja ele qual for, tentar detectar se o texto foi escrito por IA ou não é a melhor forma? Talvez as perguntas estejam um pouco atrás disso. Por que a gente quer o que a gente quer? Por que a gente defende o que a gente defende no direito? Qual valor está sendo protegido? E qual é o melhor método para proteger? Enfim, aí são discussões totalmente fora do meu escopo. Eu não sou de propriedade intelectual, não sou de direitos autorais, mas eu acho que talvez o que eu consiga ajudar. Enfim, é isso. Tchau, pessoal. Acho que eu queria até entrar um pouco, fazer um comentário, achei super, super interessante isso que você falou, Igor, e acho que tem um ponto que até a gente estava comentando isso hoje no escritório aqui, que é assim, quando você fala de, mas eu quero identificar se usou IA, se não usou IA, tem que revelar e tal, tá bom, mas assim, quase, qual é o bem jurídico tutelado, sabe? É o que eu quero impedir que as pessoas façam. Eu quero impedir que as pessoas usem inteligência artificial por não gostam de inteligência artificial e não querem que usem. Tipo, o que o Bernardo estava comentando um pouco. Acho que tudo bem, às vezes você consegue identificar, sei lá, tá andando, mexendo no LinkedIn e você olha um texto e você fala, nossa, esse texto foi feito por IA.
Tá bom, e daí? O máximo que você vai achar é que você vai olhar e vai falar, ai, chato, né? Que a pessoa nem é isso, a pessoa nem conseguiu revisar a ponto de não ficar claro que o texto foi feito pelo chat GPT. Então, acho que tem uma questão aí que é fugir um pouquinho do escopo da pergunta, mas acho que é super relevante, que é quando a gente fala desse tipo de assunto, a gente sempre tem que pensar o que a gente quer impedir que as pessoas façam, né? Então, assim, tudo bem, você quer ter o disclosure do uso da inteligência artificial na arbitragem. Por quê? A sua preocupação é que a pessoa esteja violando confidencialidade a partir do momento em que ela tem que revelar, que ela colocou, por exemplo, eu coloquei uma manifestação confidencial de uma arbitragem no chat GPT público, e ele pode usar isso ali para, enfim, se auto-treinar ali, né? E depois ele vai cuspir essa minha informação para outra pessoa. Meu problema é uma violação de confidencialidade. O meu problema não é esse, meu problema é uma questão de delegação de poder decisório, igual a gente discutiu ontem pelo árbitro. O meu problema é a possibilidade de a sentença ficar mal feita, ser baseada, por exemplo, numa lei que não existe, o meu problema. Então, assim, existe uma série de possíveis questões que a gente pode estar tentando impedir quando você quer, por exemplo, pedir que a pessoa faça uma revelação, mas você precisa saber o que você quer impedir que aconteça. Porque é isso, a revelação por revelação, assim como a regulamentação pelo ato de regulamentar, eles não te levam a lugar nenhum, né? Porque no final do dia é isso que a gente estava falando, assim, você. Cara, acho que a essa altura do campeonato, assim, todos nós, uma certa faixa de idade ali, todo mundo usa alguma ferramenta de inteligência artificial ou que tem inteligência artificial todos os dias. Você tem uma série, por exemplo, o Copilot está integrado no seu computador. Inclusive, às vezes você nem percebe que o que você está usando é uma inteligência artificial. Você vai jogar uma coisa no Google, ele vai automaticamente dar a resposta da IA do Google. Tudo bem, 95% das vezes ela talvez tenha alguma ali, uma imprecisão, talvez, mas hoje em dia melhorou bastante. Inclusive, a gente tem tido a acurácia dessas ferramentas melhorando muito. Então, agora, assim, por exemplo, é isso. Hoje eu fiz uma pesquisa e quem respondeu a minha pergunta foi a IA do Google. Eu preciso contar para alguém que a IA do Google respondeu a pergunta jurídica que eu fiz. E me deu a regulamentação correta, e aí, claro, eu fui atrás, eu olhei e tal, mas ela tinha razão. Isso é uma violação de algum dever? É claro que não. Isso é uma ferramenta, assim como eu não vou, você não está explicando ali onde você foi para fazer pesquisa, sabe? Então eu acho que tem uma questão ali também que a gente não pode querer ter esse quase que é um paternalismo assim do instituto, que nossa, mas a pessoa usou inteligência artificial para revisar a petição dela. Sim, então acho que tem um pouco essa preocupação, assim, essa questão aí de você saber exatamente o que você quer impedir. Bem, ia comentar, acho que a gente tem mais acaba 6h30, né? Nosso horário. Se a gente quiser, se você quiser comentar um pouquinho, acho que indo um pouco, que é um pouco nessa linha do que a gente já está falando, mas dá um spoilerzinho da parte técnica do caso, da competição. Tem, eu não consigo ver. Tá, então vamos às dúvidas. Bom, na verdade, a minha era uma continuação, porque eu estava refletindo ali, e a partir do momento que, por exemplo, você coloca o chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial para revisar uma petição, você não está expondo os dados sensíveis do cliente ou do outro cliente a essas empresas. Assim, eu estava pensando, você não precisa pedir uma autorização, mesmo que seja, sei lá, dentro de um cenário de arbitragem? Depende. Acho que é a resposta favorita do advogado. Eu acho que, assim, a depender da ferramenta que você... Claro, por exemplo, sei lá, aqui no escritório, a gente não... A instrução nenhuma informação que seja confidencial pode ir para lugar nenhum. E, assim, não importa, você está pagando, mas ele garante sua confidencialidade, mas não sei o que lá, não me interessa. Mas, assim, a gente tem uma questão ali que vamos ser sinceros, que na prática,
muitas pessoas estão expostas à sua informação que é confidencial. Até aí, assim, você, manifestação de arbitragem se manda por e-mail, você está colocando no SharePoint, enfim, claro, assim, tem toda uma discussão, o tratamento que isso é dado para esses dados, de que grau de acesso a empresa tem ou não tem a informação que você coloca. Mas, por exemplo, se seu computador tem uma ferramenta integrada do Grammarly, que é para revisão de texto em inglês, né? O Grammarly é uma ferramenta hoje que se utiliza de inteligência artificial para te ajudar na revisão de texto. E, aliás, é maravilhosa. A ferramenta é integrada no meu Word. Na teoria, todos os textos que eu escrevo que são em inglês estão sendo revisados pelo Grammarly. Então, acho que tem uma questão assim, eu entendo que depende. Eu acho que assim, se você vai pegar um documento extremamente confidencial de um cliente e jogar numa ferramenta de inteligência artificial, te falaria para não fazê-lo. Mesmo que a ferramenta esteja dizendo que ela está garantindo a sua confidencialidade, enfim. A gente acho que a cautela maior é não fazer. Por outro lado, acho que tem circunstâncias e circunstâncias. Então, claro, você pode ter informações que são públicas, você pode fazer perguntas, às vezes, determinados trechos de texto ou coisas que não vão abrir nenhuma informação que seja confidencial, que você queira fazer uma revisão. Você pode fazer uma pergunta, às vezes, que será que eu estou usando a crase certo nessa frase? Sabe? Que é uma frase que, por si só, ela é inofensiva. Mas, sim, você acho que é importante tomar um cuidado quando a gente está falando de informações confidenciais, para não correr o risco de vazar ali uma informação ou dar um acesso que não seja relevante. E aí, acho que um aspecto que é importante para quem vai trabalhar, enfim, vai mexer com isso, é você sempre também olhar qual é a política daquela ferramenta que você está usando. Então, essas ferramentas todas, elas têm políticas que elas te dizem até que grau elas estão te garantindo que uma informação vai ou não vai ser usada para determinados fins, quem vai ter acesso a ela, enfim. E aí, claro, você pode ter uma série de outras discussões aí sobre a política, mas na teoria, acho que esse é um bom primeiro passo, que é você olhar e ver qual é o tratamento que está sendo dado para essa informação por essa plataforma. Então, o que eles estão te garantindo que eles vão ou não vão fazer. Então, acho que é uma resposta que não é muito uma resposta, mas com certeza, acho que dependendo do uso que você faz de uma informação que é confidencial de um cliente, você pode estar, sim, sem nem perceber, quebrando a confidencialidade ali daquele documento, daquela informação, enfim, a partir do momento em que você está dando acesso a ela. A um terceiro. Mas aí tudo realmente depende de qual que é o tratamento que está sendo dado para isso, do que do que o que essa empresa te diz que ela vai ou não vai fazer com o seu dado. Então, assim, é uma mensagem criptografada do WhatsApp que você está mandando para um cliente, tem uma informação confidencial e, ó, a princípio, entendemos que é ok? A gente entende que é ok mandar uma informação por e-mail, que seja uma informação confidencial, porque você não acha que a Microsoft e o Google estão lendo ali o e-mail que você está escrevendo e vão usar isso para treinar uma ferramenta de inteligência artificial. Isso muda, por exemplo, quando você vai no ChatGPT, o ChatGPT fala, olha, eu não estou garantindo a confidencialidade da sua informação. Daí, se você colocar um documento aqui, a OpenAI não garante que esse documento não seja confidencial, a não ser no plano pago. No plano pago, dependendo do plano, eles falam que eles garantem confidencialidade até um certo ponto. Então, acho que tem uma questão ali que acho que é um grande depende, assim. Tem mais uma. Olá, boa noite. Aqui é a Morgana. A gente também se encontrou ontem. Fernanda, a minha pergunta vai ser menos técnica e vai ser mais sobre o CodeTech Multi-NTC. Vocês já fizeram algumas competições, né? Desde começar em 2023. A minha pergunta, acho que é bem honesta, sendo bem sincera. O que vocês esperam da entrega de uma equipe? O que vocês querem ler? Assim, tô falando de uma maneira bem generalista, não tô dizendo assim, ó, o caso vai ser sobre isso, queremos isso. Mas assim, o que vocês esperam, tem expectativa que as equipes entreguem para vocês?
Acho que eu vou começar respondendo bem, você me complementa. É uma pergunta difícil, mas acho que assim, claro, acho que toda competição, acho que tem a expectativa no painel ali, acho que dos hábitos, enfim, de quem está avaliando, é você conseguir perceber o trabalho, o esforço que foi realizado para responder as perguntas que tem naquele caso, né? Então, eu acho que o trabalho de você fazer um multi é um trabalho de pesquisa no final do dia. É claro. Tem a questão da oratória, da forma como a informação vai ser apresentada, enfim, mas tem um trabalho de pesquisa muito importante por trás. Então, acho que a principal expectativa ali é que a gente, como organização, e aí entendo que os árbitros também que participam da competição para efetivamente fazer as avaliações, né? Esperam que os times tenham ido atrás dessas fontes de pesquisa, de pesquisar as informações para conseguir responder as perguntas da melhor forma possível e com fundamento, né? Então, que conheçam a regulação, que conheçam se eventualmente existe um leading case sobre aquela matéria, se tem gente falando sobre isso que possa ser relevante, e entre um pouco, acho que também nessa parte técnica, eu acho que uma dica assim, que eu daria para quem participa da competição a competição, a gente acaba fugindo do óbvio quando a gente escreve os casos, então você também pode fugir do óbvio quando você sair um pouco da zona de conforto na hora de analisar o caso. É uma competição de direito e tecnologia, então o que a gente espera é que as pessoas falem de tecnologia. A gente fica muito feliz quando num painel tem uma equipe que olhou a parte técnica, que entendeu como funciona aquela questão que eles estão discutindo, que foi atrás da regulamentação, às vezes da regulamentação que existe em outros países e que você pode querer fazer ali uma análise comparativa, enfim, ao invés de, às vezes, ir por uma zona, um caminho mais confortável, que essa discussão ela é técnica, mas se eu tirar aqui a parte dela que é muito técnica, eu transformo isso aqui numa discussão de responsabilidade civil. Acho que a dica que eu daria é não fazer isso, é realmente entrar de cabeça na ideia de que o multi é um multi de direito e tecnologia, para vocês conseguirem, de fato, ali analisarem os temas. Acho que os temas do caso desse ano são bem técnicos, em uma certa medida, assim, eu realmente acho que, especialmente na parte do mérito, um bom trabalho de análise do caso vai demandar não só um bom trabalho jurídico, mas também entender como que funcionam certas coisas que estão sendo feitas ali no caso, enfim, certas coisas que aconteceram de um ponto de vista técnico mesmo, para entender qual é a possível consequência jurídica disso. Acho que, então, a minha dica seria essa, não, a nossa expectativa, acho que é isso, que vocês não pulem a parte técnica para ir direto para a parte jurídica. Entender as consequências jurídicas de uma questão que é técnica tem que passar por entender o que aconteceu do ponto de vista técnico. Então, acho que seria meu comentário geral, assim. Não sei, Bê, você tem algo a. Eu acho que bem alinhado com o que você falou, Fê, mas assim, acho que para quando a gente pensa nos casos, né, e acho que a gente falou disso sobre a competição, a gente pensa em casos que a gente quer que estejam na fronteira dos debates, né? Isso quer dizer algumas coisas. Que provavelmente vai ser difícil de achar material de referência exatamente do que a gente está discutindo, né? A gente não é que a gente vai estar discutindo uma questão de responsabilidade civil que você vai abrir um livro e vai ter ali 30 exemplos de como resolver essa questão. Mas dois, que os temas vão ser muito interessantes de pesquisar, né? Então acho que sempre que vocês encontrarem a parte difícil do caso, não fugir do que é difícil, porque óbvio, né? Avaliem o caso e as perguntas. Talvez tenha uma questão difícil lateral, mas muitas vezes o que a gente tornou mais difícil e complexo e mais nuances é exatamente o que a gente quer ver discutido, né? Então a gente tem, obviamente, as perguntas que orientam os pleitos de vocês, mas acho que o que a Fernanda falou é um ponto super importante para a gente estressar, que é uma competição de tecnologia também, né? Ela não é uma competição só de direito, então acho que entender como isso funciona é importante.
Não tô dizendo aqui para vocês fazerem, né? Tipo, não tenho expectativa de que nenhum time chegue aqui e me abra um PowerPoint com uma tela e, tipo, explique exatamente como funciona um processo de aprendizagem de inteligência artificial. Não é disso que a gente está falando, mas acho que é entender um pouco mais do que o óbvio sobre isso para conseguir navegar bem essas perguntas, né? Eu acho que essa é a grande questão, assim, é entender que quando a gente está lidando com esses pontos, talvez se você estivesse pensando num processo da vida real, a estratégia fosse uma, mas aqui a estratégia é discutir realmente com profundidade. Digo, a estratégia fosse uma, talvez você quisesse fugir para responsabilidade civil no contrato, se isso fosse uma coisa que te desse mais chances de ganho num caso real. Mas que o exercício aqui é um exercício argumentativo, né? De até onde a gente consegue chegar com esses fatos, com essas fontes, com o que a gente sabe de técnico, com o que a gente sabe de experiência internacional. Então, acho que é muito mais sobre demonstrar essa capacidade de juntar todos esses fatores num argumento que faça sentido, que seja coerente, que seja coeso, e que convença no sentido de demonstre uma estrutura lógica argumentativa adequada, né? A gente fala sobre isso com os árbitros e com as equipes que perguntarem também. A competição não é sobre estar certo no final das contas, né? É sobre capacidade argumentativa, é sobre capacidade de convencimento, não necessariamente o ponto mais certo é o ponto melhor valorado, né? Porque estar, aspas, mais certo nas questões de direito não necessariamente mostra a melhor pesquisa, não necessariamente mostra o melhor domínio de fatos, não necessariamente mostra a melhor forma de apresentar todas essas questões para você ter um caso mais forte, né? Um ponto que muitas vezes é um pouco mais frágil dentro do que seria o mundo real, pode ser um ponto excelente para uma equipe, porque é um ponto que vai fazer vocês correrem muito mais atrás, irem muito mais atrás de referência, pesquisarem até a vírgula de como aquilo pode ser interpretado e trazerem uma solução que é inovadora, trazerem uma solução que está muito bem fundamentada, talvez uma decisão super obscura que vocês encontraram porque vocês não encontravam nada, mas que no final das contas demonstra vocês vão ter passado por muitas coisas, vão conseguir incorporar muito bem isso, né, na prestação de vocês. Então acho que é muito mais sobre atacar os problemas de frente, realmente entender como eles estão funcionando ali, do que só tentar estar certo no caso. Eu acho que essa seria a grande mensagem. Acho que se a gente não tiver, deixa eu até ver se a gente tem alguma pergunta no online. Não temos pergunta no online. Então, acho que se não tivermos mais perguntas da nossa plateia ao vivo, isso encerra o nosso painel da CodeTech. Eu vou passar para a Fernanda fazer algumas consideraçõezinhas finais, mas só como uma forma de agradecer tanto o público presencial quanto o público online. Bom, acho que é muito, assim, muito legal poder discutir esses temas. São coisas que, enfim, eu aprendi a gostar muito ao longo dos últimos anos de competição. E acho que para quem está nos assistindo, porque pretende participar do CodeTech esse ano, não é só porque a competição é nosso filho que a gente fala isso, mas realmente, assim, eu acho uma oportunidade de aprendizado incrível. Eu sou muito fã de Multi. Fiz muitos, mas assim, eu com certeza teria aproveitado muito uma oportunidade de fazer a nossa competição quando eu estava na faculdade, quando eu era recém-formada, porque acho que são temas muito legais. A gente tem um carinho muito especial pela competição, um cuidado muito grande com a redação do caso e com fazer com que seja uma boa experiência para todo mundo. A gente lança o caso, né, na terça-feira da semana que vem, dia 30 de setembro. Estamos aí correndo com os ajustes finais, revisões finais, enfim, para a gente conseguir deixar um caso 100% redondo para vocês.
Então, e aí logo em seguida, no comecinho aí de outubro, a gente já abre o prazo para as inscrições das equipes, que vai até o começo do ano. E uma coisa que eu ia comentar também, para quem for participar, para aproveitar o prazo de pedido de esclarecimentos, que vai até 17 de novembro. Ele permite que as equipes façam perguntas para a comissão redatora, enfim, de pontos que às vezes vocês querem que sejam esclarecidos no caso, dúvidas que vocês ficaram. Claro, a gente não vai responder qual é a resposta de que a equipe tem razão e de que a parte tem razão ou não tem razão, e tem certas coisas que elas são ambíguas no caso de propósito, né? Enfim, tem coisas que são mal escritas de propósito e tudo mais, porque isso abre a margem para discussão, mas também aproveitem essa oportunidade. E com certeza vai ser muito, muito legal ver vocês novamente na competição em fevereiro. Aí na faculdade, infelizmente, não estou aí presencialmente hoje, a vida não permitiu, mas eu tenho as arcadas atrás de mim, então eu achei temático que eu não estou nas arcadas, mas mais ou menos eu estou, porque esse quadro são as arcadas. E é isso, então acho que vai ser super, super legal. E claro, sempre que vocês tiverem dúvidas também sobre a competição, ou até se alguém não quiser participar da competição, mas estiver nos assistindo e quiser patrocinar a competição, nós também temos a oportunidade de patrocínio aberta. Eu não poderia deixar de falar. Enfim, para arbitrar também, acho que para os profissionais mais velhos que queiram arbitrar a competição, a gente tem sempre gente de tecnologia e de arbitragem nos painéis, então não precisa ficar com medo de falar, mas eu não entendo nada de arbitragem. Não tem problema. A gente realmente, a ideia é que todos os temas sejam igualmente discutidos. Então acho que vai ser super legal. Espero revê-los ao longo dos próximos eventos aí em preparação para a competição e na competição em fevereiro do ano que vem. Acho que só para concordar e fazer das palavras da Fernanda as minhas, e dizer que acho que a Codetech e competições de uma maneira geral são uma oportunidade de aprendizado ativo muito importante. Então, acho que não poderia recomendar mais participar de competições de uma maneira geral e especialmente acho que Codetech tem um lugarzinho especial no coração, né, pelo fato de a gente ter criado ela, mas é realmente uma competição pensada para que as pessoas que participam estejam ao máximo aprendendo com isso, né? E aprendendo temas que não necessariamente estariam expostas em outros ambientes. Então, queria agradecer, Fernanda, por ter se juntado ao painel, nosso público presencial e online, e fazer o encerramento desse penúltimo painel, para que daqui a pouquinho a gente comece com o último painel do dia.